Ontem o clube fez uma proposta para... Eu não estou entendendo nada que está hoje. Né? Fala comigo. Vamos resumir. O que aconteceu ali? O Fala Vasco ele fez uma proposta ao Renato Gaúcho, financeiramente falando, muito abaixo do que ele recebia no Grêmio. Óbvio que dentro daquilo que o Vasco pode pagar, eu acho ok. Repito o que eu falei ontem, não acho um bom nome nesse momento, mas é minha visão. Quem está comandando o futebol é o Pedrinho, e na visão dele o Renato seria um bom nome. Resta saber se o Renato vai gostar da proposta financeira, se vai aceitar ou não. E aí é uma negociação. Mas tá sim, até onde eu sei tá sim. A proposta foi feita e o Renato ainda não deu uma resposta. Caramba! Só sei que, financeiramente falando, é bem abaixo do que ele recebia no Grêmio, o que eu acho justo, porque ele não fez um baita trabalho no Grêmio. Tanto é que ele não continuou lá, enfim, não quis renovar o contrato. Acho ok o Vasco fazer uma proposta abaixo daquilo. Ô, Venê, a gente falou tanto... Você acha que tem um outro nome além do dele também na mesa e tá correndo... Ou você acha que no momento, então, está congelado e só está correndo o Renato? Eu acho que o Renato é o plano A. É o que eu tenho de informação. O Renato é o plano A, na visão ali da diretoria, seria esse o plano A. Agora, me estranha não tentar um outro nome. É porque é difícil eu falar isso, porque parece que eu estou indicando um treinador para a diretoria do Vasco. Mas, por exemplo, eu acho que o Antônio Oliveira, que fez bons trabalhos aqui no futebol brasileiro, que é português, inclusive, ele se encaixaria no momento hoje do Vasco da Gama. Aquilo que o elenco permite o Antônio Oliveira fazer. Eu não acho que o Renato Gaúcho iria conseguir fazer o time atual do Vasco da Gama fazer uma baita temporada, fazer um grande trabalho. Eu acho que o defeito do Renato se encaixa exatamente com o defeito do Vasco da Gama. Qual é o defeito? O setor defensivo. Esse é o grande problema do Vasco da Gama. Mas você falou uma coisa ontem, Vene, muito interessante aqui no programa. Você falou que está ansioso para que, se isso se concretizar, de escutar o Pedrinho. E o que o Pedrinho tem a dizer. Porque, assim, o Pedrinho é um presidente muito ativo, obviamente. Ele é um cara que está dentro do processo o tempo inteiro. Ele é um cara que... Ele que capitaneou toda essa coragem do Vasco de encarar uma SAF que não deu certo. Isso tem que ser muito corajoso para fazer isso, Flavinic. E o Pedrinho fez pelo Vasco da Gama, porque esse é o interesse do Pedro no Vasco, é o bem do Vasco. E o Venê traz um ponto. Ele entende muito de futebol. Na minha opinião, enquanto comentarista, para mim, ele sempre foi o melhor, um cara que trouxe sua experiência de campo, tinha uma didática de fala muito boa, então assim, a gente consegue compreender o que o Pedrinho fala, ele é muito esclarecido, e eu acho importante o Pedrinho falar, porque, por exemplo, quando traz o Mano, o Fluminense, a primeira opinião nossa generalizada foi o quê? Não vai dar certo. E, de fato, no óbvio, é porque o Fluminense precisava de uma coisa meio social, e o Mano sempre foi um cara mais rude. E deu super certo. Olha a campanha do Fluminense. Conseguiu não ser rebaixado de forma histórica mais uma vez, como em 2009. Então, assim, e a gente ficou, caramba, todo mundo se surpreendeu. Todo mundo falou, caramba, o Mano deu certo. Talvez possa ser o mesmo caminho do Renato, talvez o Pedro tenha um olhar, olha, Venê, pessoal, é isso. É por aqui, é por ali. Isso que eu não vou criticar. O caminho agora é beber água. Caminho beber água. São 2 litros por dia. Ontem, num papo com os torcedores do Vasco, a grande maioria disse que era uma boa o Renato, que concordava. Eu acho que hoje em dia todo mundo fica também numa expectativa, vai vir um técnico diferente, vai vir um português. É verdade. E dentro do que tem aqui no cenário, dentro do que a gente conhece e tem no dia a dia, o vascaíno acredita que o Renato é uma boa opção. Muito bem, vamos beber água, Venê. Ele ganha força. É que, ele foi até demitido do Corinthians. O Corinthians era um outro Corinthians. Era outro. Até mesmo o Corinthians do início do Ramon não era o Corinthians do fim de agora. Uhum. Assim como o Vasco do ano passado era outro. Sim. Do Ramon. Não é verdade? O Antônio Oliveira, ele sabe organizar a casa. Ele já fez bons trabalhos. Ele tem muita qualidade como técnico. A questão toda é o Vasco, nesse processo de transição, de necessidade de ser comprado, o Vasco vai dar passo para ele trabalhar? Uhum. Por isso seria muito bom o Renato. Cascudo. Exatamente. Mas aí, depois de muito tempo de convivência com o Mário Marra, eu me tornei mais humana. Ganhei um pouquinho de humanidade. Porque, assim, pensando pela ótica também do Renato, e o Rafa falou sobre isso, né, Rafa? Talvez também seja bom pro Renato descansar, né? Sim. Chega de ser casca também, porque o Renato também deu uma tiltada, não deu? Deu. Começou a falar muita besteira. Aquela história... Perdeu um pouco do fio, também tomou muita pancada. Uma das últimas coletivas dele.
aquela última coletiva dele que ele fala, deixa eu tentar me lembrar exatamente as palavras que ele usou, mas foram muito fortes, em que ele diz para os jornalistas, vocês têm família, alguns torcedores conhecem vocês, conhecem os parentes de vocês. Aquilo foi muito ruim, ele depois emitiu uma nota oficial, e aí começa a nota dizendo que nunca foi uma pessoa ameaçadora, nunca um cara violento, mas assim, até a própria nota ela parece muito mais uma tentativa de dizer quem ele é do que propriamente retratar o que ele fez. Eu acho que tudo isso conta muito para um diagnóstico, e pessoas próximas ao Renato já disseram isso para ele, inclusive, de que ele está desgastado, ele está cansado, seja pela questão da pressão, seja pela questão própria de resultados do Grêmio, seja por tudo, enfim, muito tempo já emplacando trabalho em cima de trabalho em clubes de alta exigência. Então, não é surpreendente, de forma alguma, essa intenção da família dele de fazê-lo parar por um tempo. Difícil é convencê-lo, porque o Renato tem duas características que eu aprendi convivendo com ele na cobertura diária do Vasco e do Fluminense. A primeira delas é um cara extremamente vaidoso, um cara bom de papo, bom de contato, mas é vaidoso. Então, se for levado a ele um projeto em que se enalteça a figura dele enquanto o ponto central do projeto, isso pode fazer ele mudar de ideia. E o segundo, ele é fominha. Chega uma hora em que ele parado 2, 3 meses, ele vai cansar e vai começar a surtar em casa, vai querer voltar a trabalhar. Isso já aconteceu outras vezes também. E eu vou te falar uma coisa. Quanto é que tem que pagar? Eu até pago um pouquinho. Porque uma vez eu estava no Rio de Janeiro, em Botafogo, numa mesa que tinha Rafael Marques e Cícero Melo. Isso. Meu Deus. E parte da conversa da noite foi Renato Portaluppi. Eu acho que eu ajudo no salário dele, porque o Rafa e o Cícero têm cada história maravilhosa. Tô mentindo, Rafa? Não, estou falando a verdade. Algumas, infelizmente, não são publicáveis, né? Porque a gente tem que respeitar também o fã de esporte. Mas, assim, muitas histórias boas, muitas histórias boas. A Libertadores de 2008, que o Fluminense perde para a LDU a decisão, foi um pecado da bola. Não só pelo Fluminense. Eu, como um cidadão carioca, e toda a identidade que eu tenho com o Fluminense, de ter sido funcionário do clube, setorista do clube, enfim, o carinho que eu tenho pelas pessoas de lá, queria muito aquele título também, mas profissionalmente seria importante para mim, eu iria conhecer o Japão se o Fluminense ganhasse aquela Libertadores. Eu cobrindo pela Rádio Globo. Mas as viagens todas que a gente fazia, acompanhando a delegação, tem muito off bacana do Renato naquela cobertura. É um personagem mas é isso, né? Um personagem sempre assim, um cara da bola, um cara até bom vivan, mas não esse estressado que a gente viu nos últimos semanas. Que perde essa parte boa também do ser humano. Rafa, a gente precisa seguir aqui o Sport Center também falando de outro carioca, né? E aí, galera, você conseguiu acompanhar nesse momento as palavras do Vene atualizando sobre toda a situação envolvendo o técnico do Vasco da Gama. A notícia que chega é que Renato Gaúcho vai recusar a proposta do Vasco, e aí tudo isso por conta da situação financeira que não foi adequada, segundo o Renato Gaúcho. Renato Gaúcho não gostou muito dos valores que o Vasco conseguia chegar, aproximadamente ali 750 mil, 800 mil no máximo, que o Vasco da Gama conseguiria colocar na mesa, e ele recebia 1,5 milhão na equipe anterior que ele estava atuando, que ele estava comandando. E paralelo a isso, a informação que chega é que Antônio Oliveira, técnico ex-Cuiabá, técnico também ex a equipe do Corinthians, né? Passou pelo Corinthians, um cara que já tem experiência no futebol brasileiro, 42 anos de idade, português, né? Nascido lá em Lisboa, é um cara que, como eu falei com vocês, fez uma campanha boa com o Cuiabá, lembrando que ele fez a campanha com o Cuiabá antes, né? A campanha com o Cuiabá foi bem, conseguiu ser um time bastante enjoado, digamos assim. Ele, como técnico, já passou também pelo Benfica B, pelo Atlético Paranaense, foi auxiliar técnico no Santos também, então é um cara que já conhece bem o cenário brasileiro e, sinceramente, né, o Mário Marra até falou sobre isso no vídeo, você conseguiu acompanhar, é um cara que consegue apagar a chama, consegue ser aquele cara que consegue arrumar a casa quando tem vários problemas. É um cara que se acostumou também em ter elencos um pouco limitados. Por exemplo, o Cuiabá, o Corinthians, antes da chegada de Memphis Depay,
tendo o Iroberto em má fase, então o time do Corinthians estava bem limitado também. Então eu acho que poderia ser uma boa? Poderia ser uma boa. É o nome ideal? Não considero o nome ideal. Mas o Vasco da Gama está com muita dificuldade em conseguir fechar com seu novo técnico. A gente tem que lembrar que o mercado está muito inflacionado, os técnicos pedem bastante alto os valores, né? Então, basicamente, é isso. É muito difícil conseguir negociar com um técnico que esteja empregado. Teve até gente falando assim, mas poderia ser o técnico do Vélez, o técnico do Racing, né, o Gustavo Costas, e também o Gustavo Quinteiro. Mas são dois caras valorizados no mercado. Então o Vasco, para conseguir fechar essa negociação, bater o martelo, precisaria de dinheiro, coisa que hoje o Vasco não tem condições de fazer um investimento alto em técnico. Até porque se investir alto em técnico, você perde o poder de investimento em jogadores. Então, a pergunta que eu quero fazer para vocês, coloca nos comentários. Você aprova ou não Antônio Oliveira, caso ele seja o novo técnico do Vasco? Peço a você que deixe o like, é muito importante para o nosso canal. Acione o sininho de notificação para não perder nenhum conteúdo. Nossa meta é alcançar 50 mil. Eu conto muito com a sua ajuda e também com a sua moral. Vou ficando por aqui, valeu, tamo junto. E é nóis! Fui!